Hoje é segunda-feira e o texto da nossa meditação se encontra no primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 22, versículo 14, que nos diz assim: E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. O tema da nossa reflexão semanal será experimentando a provisão divina. Vamos aprender a respeito deste servo chamado Abraão, um grande homem de Deus que tem muito a nos ensinar através da sua vida e também das experiências que ele viveu com Deus. Ele foi matriculado na escola da fé quando ele tinha 75 anos de idade. E quando acontece esse texto que Deus pede o seu filho como um sacrifício, ele já tinha mais de 100 anos de idade. Fato é que Deus chamou Abraão para uma grande obra, que através da vida dele as outras famílias seriam benditas. E Abraão, diante do chamado de Deus, ele depara com uma limitação humana. A sua esposa Sara, ela era estéril e tinha também a idade elevada. Como que Deus ia realizar uma promessa diante de uma circunstância tão desfavorável como esta? Então Deus ele começa a obra na vida de Abraão com um grande milagre. Ele promete um filho e quando ele faz esta promessa, a própria esposa dele, Sara, ela chega a rir porque humanamente não tinha como ela acreditar que isso se tornaria uma realidade. Mas em todas as promessas de Deus nós temos um sim e nós temos um amém. No tempo certo nasceu o filho da promessa e ele colocou o nome nele de Isaque. Só que aqui nesse texto está acontecendo algo peculiar. Deus pede para Abraão que ele ofereça o seu filho amado Isaque como um sacrifício a ele. E Abraão, ele obedece a Deus. Abraão, ele não questiona. Abraão, entre o amor que ele sente pelo seu filho e a vontade de Deus, é lógico que ele decide pela vontade de Deus, mesmo não entendendo o que estava ali acontecendo. E ele pega o seu filho e ele caminha por 3 dias com mais 2 servos até chegar no monte que Deus marcou, o Monte Moriá. Ele deixa os servos ali embaixo no monte e ele sobe com o seu filho. E quando ele chega ali, o filho dele, depois de 3 dias caminhando em silêncio, refletindo sobre aquilo, Isaque pergunta para o pai: pai, tem aqui a lenha, tem aqui o cutelo, tem aqui tudo, mas não tem um animal para o sacrifício. E Abraão, pela fé, ele fala: meu filho, Deus proverá, meu filho. E quando Abraão sobe no monte, ele coloca o seu filho, amarra o seu filho. Quando ele vai tirar a vida do seu filho, Deus fala para ele não fazer aquilo. E Deus prepara ali um animal para que seja sacrificado ao Senhor. E Deus então testa Abraão para que ele possa ter uma fé provada. E a gente vê esse servo totalmente obediente a Deus. E o Deus que nós servimos, muitas vezes ele nos leva nos montes das provações. E são nestes montes que Deus se revela, que Deus arranca os ídolos do nosso coração. Ele quer que vivamos sempre na sua dependência, com uma fé singela, uma fé operosa. Foi no Monte Moriá, no monte da provação, que Abraão conheceu uma face de Deus, Jeová Jiré, o Senhor proverá. O Deus que nós servimos, Ele vê antes e providencia tudo o que precisamos. Ele conhece todas as nossas necessidades e nenhuma passa desapercebida. Ele sabe tudo o que necessitamos antes que a gente peça. Ele tem recurso para suprir toda e qualquer necessidade. Não há nada que você precisa que Ele não tem condições de suprir. Os estoques de Deus são inesgotáveis e o desejo que Deus tem de nos abençoar é um desejo infinito. Nesta semana, nós vamos aprender a respeito de 3 lições sobre a provisão de Deus nas nossas vidas. E neste momento nós vamos orar. Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta semana que inicia,
Como é bom saber que o Senhor trabalha em nós para depois trabalhar através de nós e saber que as nossas lutas, as nossas provações, elas nos aproximam do Senhor, Pai. E a nossa fé, ela precisa de ser provada para ser aprovada. E nos momentos mais difíceis, Pai, é que o nosso caráter é aperfeiçoado e nos tornamos mais semelhantes ao Senhor. Abençoa a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua segunda-feira.